servos do Senhor há bastante tempo e sabemos o quanto eles têm se esmerado na palavra, mas isso também aponta para cada um de nós a nossa responsabilidade. E eu começo, irmãos, compartilhando convosco nessa questão do aconselhamento pastoral, parte do que vai estar disponível para você. Eu vou falando para você não se preocupar de anotar, tá certo? Então, eu entendo que aconselhamento pastoral é um grande desafio para as igrejas, pastores e líderes hoje. O que, na verdade, nós ouvimos hoje de manhã não deixa de ser uma grande aula, uma grande sessão de aconselhamento pastoral, nos levando de volta a buscarmos a experiência do Pentecoste, o carisma de subirmos o monte, de estarmos com o Senhor. Isso aponta para a nossa responsabilidade com a vida piedosa, com a nossa devoção diante do Senhor, com o tempo que nós investimos a sós com Deus, ouvindo Deus falar conosco. Eu me surpreendo ouvindo as experiências do pastor José Gonçalves, pastor Lenay. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma experiência. Todos que foram chamados têm algo para contar. E se não tiver, porque ainda não foi chamado, ainda não entendeu especificamente, porque a chamada, ela nem sempre é instantânea, como foi Abraão, como foi Moisés, como foi José, né? Que o Senhor chama às vezes através de um sonho, outro o Senhor vem com uma voz de trovão. O outro, ele simplesmente coloca uma sarça, o outro ele derriba de um cavalo e coloca uma luz, e outros vão compreendendo a partir do desenrolar do tempo, do trabalho, aquilo para qual especificamente Deus o chamou dentro do contexto do corpo de Cristo e na experiência do ministério de cada um. Glória a Deus. E a gente ouviu hoje algo muito precioso sobre essa questão do Pentecostes, sobre essa experiência pentecostal. E hoje nós temos que lidar dentro dos arraiais da igreja, né, com grupos antagônicos, aquilo que nos é próprio, que é fundamento nosso, o carisma, o falar em línguas, as revelações, a palavra do conhecimento, glória a Deus, a interpretação de línguas. Um dia um irmão na igreja disse assim: pastor, como o culto hoje foi maravilhoso, porque Deus usou aquele irmão numa palavra profética e o Senhor lhe concedeu a interpretação daquelas línguas. Que culto maravilhoso! Todo culto não podia ser assim. Outras vezes o culto, esse pastor, Deus hoje me usou como um profeta de Deus, aconteceu isso. Por que o Senhor não profetiza sempre em cada culto? Porque o dom de profecia não é particular de cada um de nós. O Senhor vai usar na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não é verdade, irmãos? Deus faz sempre na hora certa, da forma que Ele quer e no momento e da forma apropriada. Mas eu lembro-me, só para ilustrar nesse rápido momento, porque a hora passa muito rapidamente. Glória a Deus. Semana passada, o culto de doutrina lá em Fortaleza, na sexta-feira, e bem cedo, geralmente a gente se antecipa no preparo da mensagem, pois a igreja está esperando, e a igreja volta para ouvir uma palavra de Deus. Inclusive os crentes virtuais também estão esperando no YouTube o que vai acontecer. Mas bem cedo da manhã, quando eu digo bem cedo, é aquele negócio assim, o sol vai ainda nascer. Eu perguntei assim, acordando sonolentos: Senhor, e hoje, o que é que eu vou falar para a tua igreja? Me diga alguma coisa, meus irmãos. Mas quando a gente faz essas perguntas do Espírito Santo, não se surpreenda, porque ele geralmente nos surpreende e coloca a gente para trabalhar muito. Glória a Deus. E eu ouvi aquela voz santa e gloriosa, que os irmãos conhecem muito bem, a voz do Espírito Santo, dizendo assim: 1 Samuel 24 e 14. A que vens, rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Aí o Espírito Santo me falou isso: fala sobre o cão morto e a pulga. Eu disse: meu Jesus, agora, como Deus fará, estou ferrado, o que eu vou fazer? Primeiro fui no texto, e quando eu olhei o texto, aí o Espírito Santo passou, disse para mim: você vai ficar o dia todinho, você foi perguntar. Eu fiquei o dia todinho com aquele negócio do cão morto e a pulga. Tive que ler do capítulo 17 até o 24 de 1 Samuel todinho, e estudar e preparar. E quando chegou a noite, o Espírito Santo vai e coloca aquele óleo santo, aquela unção, aquela graça. E ainda estou para terminar mais umas 2 mensagens, porque o negócio rendeu e continua rendendo. Vai ser preciso pregar umas 3 vezes. É assim que o Espírito Santo faz, ou não é, irmão? Então o Senhor às vezes dá só aquela
aquela palavra, aquele toque, e assim, agora se vira. Ele não vai deixar você só, mas ele quer que você faça a sua parte, que você trabalhe. Mas, meus irmãos, aconselhamento cristão, eu quero dar mais esse enfoque, embora fale um pouco sobre a questão da psicologia pastoral, e vou falar mais especificamente sobre isso. É uma forma, no dicionário Aurélio está escrito, é uma forma de assistência psicológica. Todos os obreiros, inclusive os líderes de ministério específico na casa do Senhor, quando eu falo ministério específico, é um termo que nós utilizamos muito na nossa organização eclesiástica em Fortaleza. Eu estou me referindo aos ministérios senhoras, jovens, crianças, e evangelismo, discipulado, missões, são ministérios específicos. Esses ministérios têm líderes que trabalham neles, e eles geralmente também são procurados para aconselhar. Então, o aconselhamento, segundo o dicionário Aurélio, é uma forma de assistência psicológica destinada à solução de leves desajustamentos de conduta. Isso diz o dicionário. Se nós usarmos esta definição, isso vai estar disposto depois para os irmãos. Para aconselhamento, poderíamos definir o aconselhamento cristão como uma forma de assistência espiritual, física e psicológica, destinada à solução de todos os desajustamentos de conduta. Leia-se pecado. E os desajustamentos de motivação e outros que afetam o comportamento humano. Vamos falar mais ainda sobre isso. Meus irmãos, é muito significativo que as Escrituras falem do Cristo como conselheiro. Todos nós conhecemos. Ele é o conselheiro ali de Isaías 9 e 6. E eu creio que esse é um dos títulos mais elevados e sublimes do Senhor Jesus. E esse conselheiro santo nós podemos recorrer em meio às nossas angústias, em meio aos nossos conflitos, em meio às nossas necessidades, em meio às nossas dores, em meio aos nossos dilemas. Quem concorda diz amém? Amém. E a palavra do Senhor, é desta palavra santa, assim como nesta manhã nós nos reunimos, nos congregamos para ouvi-la, que nós extraímos toda essa sabedoria, que esse conselheiro nos traz a sabedoria para lidarmos em meio a essas situações difíceis da nossa vida. Então o Senhor nos provê conselho, o Senhor nos provê socorro, alento, em meio às confusões do dia a dia, em meio às nossas angústias, em meio ao nosso medo, à nossa ansiedade, o pesar, de uma forma geral. Dois exemplos que eu queria colocar para os irmãos, apenas a título de ilustração. Às vezes vocês têm diante de você alguém que recorre, que precisa de uma palavra, que precisa de um socorro, que precisa de uma instrução. E eu ouvindo hoje essa palavra, estava meditando no meu coração, o amado pastor Daniel, de saber que nós, pastores, nesse momento da igreja, talvez sejamos os que mais precisamos de conselheiros fiéis. Do real aconselhamento. A quem recorrer? A quem buscar? E eu digo isso, meus irmãos, porque lembrava-me de Jesus hoje bem cedo, meditando um pouquinho nessa palavra. E Jesus, quando ele começa o seu ministério público, num ambiente muito conturbado, de carências, necessidades, de dor e sofrimento, muita injustiça social. Era um ministério rápido, apesar da urgência, da magnitude do ministério de Jesus. Ele teria que começar. E a gente tem por certo algo glorioso que aconteceu. Então, quando ele termina, possivelmente o trabalho na marcenaria com seu pai, e que vê aquela voz gloriosa confirmando o seu chamado, aquele encontro trinitário, vamos assim dizer, maravilhoso, o Deus Pai, o Filho de Deus ali encarnado, e também o Espírito Santo de Deus, em que o Senhor vai começar o ministério. Uma coisa incrível acontece: ele é levado para o deserto. Eu estava compreendendo que dentro dessas nossas experiências, eu vejo uma escola bíblica como essa como uma experiência, como um encontro para revigorar as nossas forças, para restauração. Glória a Deus. E quando o Senhor foi levado para o deserto, e o silêncio do deserto, a solitude do deserto,
Jesus frequentou 3 lugares quando ele estava em busca de restauração, de revigoramento, de restauração de suas forças. É muito comum isso no ministério de Jesus. Ele estava no deserto, ou ele estava no jardim, ou ele estava no monte. Geralmente ele empreendia uma fuga, uma saída para um desses 3 lugares. Os irmãos podem observar que isso é muito comum no ministério de Jesus. Ele empreendia essa fuga. E no deserto, eu estava pensando hoje, e por que eu estou falando isso? Voltando àquela questão de nós pastores, eu estou falando, irmãos, para homens e mulheres que estão no campo ministerial, que estão lidando com vidas, que estão lidando com conflitos os mais diversos. E nós temos em mente essa experiência. Nós precisamos chegar e ouvir, e ser ouvido. Semana passada chegou um cooperador muito querido, obreiro da casa do Senhor, no meu gabinete. Ele disse: pastor, eu vim aqui para aproveitar um pouco do seu tempo e conversar com o senhor, para ver aquele projeto, como é que nós vamos fazer assim, porque eu preciso da sua definição, a questão da agenda, etc. E ele falando e falou, e por uns 5 minutos ou mais, e eu ouvi. Aí o Espírito Santo me disse: não fale nada de projeto nem de agenda, pergunte como é que está a vida dele. Quando terminou, disse: meu irmão, eu não quero falar hoje sobre projeto, não quero falar sobre agenda, não vamos falar sobre o que nós temos que startar, resolver aqui. Como vai você? Como está a tua vida? Pastor, o que o senhor está perguntando? Isso que o Espírito Santo está me dizendo, que você fale comigo agora, que está nesse seu coração. Aí as lágrimas começaram a correr. 1h20. A Deus agenda projetos. E pastor, e aquela conversa fica para depois. Quando eu voltar de Campina Grande, ele disse: pastor, ganhei meu dia, ganhei o ano passado todinho. Se eu tivesse tido essa conversa, eu tinha entrado um ano diferente. Glória a Deus, ao Espírito Santo que ainda auxilia os pastores. Mas, meus irmãos, Jesus frequentava esses lugares. Nós, conselheiros, precisamos de aconselhamento, precisamos de socorro. Onde estão os pastores de pastores? O deserto, o jardim, o monte. Os irmãos podem pregar depois dessa mensagem. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando Jesus foi ao deserto, ele deu silêncio. Não quero retratar a questão da tentação em si, porque no deserto tem muitas coisas incríveis, mas dentre elas, algumas me chamam muita atenção. No deserto, nós não temos que lidar com os nossos apetites, os nossos estímulos. No deserto, nós não temos ninguém para culpar. Sim ou não, irmão? Sim. Sim ou não? Sim. Você está só. Não tem ninguém para culpar. No deserto, acontece uma coisa também impressionante. É algo que fala quem já passou por lá e quem ainda passa. Nós ficamos longe das nossas rotas de fuga. Uma das coisas que eu ouvi naquele momento foi o irmão dizer: pastor, a hora mais difícil para mim é quando eu tenho que voltar para casa, que eu vou encontrar uma esposa contrariada, atribulada, desanimada, aflita, desestimulada. Mas nós usamos, irmãos, muitas vezes essas rotas de fuga. Oi. No deserto não, você fica longe delas. Aquelas rotas, sabe, irmãos, daquela tagarelice, como diz o cearense, aquele conversete sem fim, aquele ativismo que não para, uma agenda que se transformou um ídolo, escraviza milhares de pessoas. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem trazido o entendimento ao meu coração dessa questão da escravatura da agenda. Tem pessoas que têm tanta atividade que não tem mais tempo para ser crente.
para servir a Deus, para preparar o alimento santo do rebanho. Mas tem tempo para fofocar, tem tempo para conversar, tem tempo para o zap, tem tempo para os grupos. E quem é administrador, aí é que a tribulação é grande. Ele procura vídeo do mundo todo e fica passando. E a gente fica em tempo de ficar louco nesses grupos. Se a gente não atende, o senhor não atendeu, o senhor não interagiu. Meu irmão, eu acho que eu disse um dia lá no nosso tempo central: meu irmão, vou comprar um celular do Beco Tapoeira, aquele que só faz ligar e receber, porque eu não aguento mais. Só falta estourar de tanto vídeo, de tanto áudio. E é Twitch, e é Instagram, e está estragando mesmo muitos pastores. E aconselhamento pastoral está precisando, porque muitos pastores estão traindo virtualmente suas esposas. Irmãos, eu coloco nessa parte prática, porque é o que vai fazer a diferença, né? Esse ano de 2018, eu não atendi menos do que uma dúzia de obreiros, presbíteros, pastores, evangelistas que caíram, que pecaram, porque se envolveram com a pornografia nas redes sociais. E você chega naquele momento em que há um adultério mesmo, em que a esposa chega e diz: pastor, minha revolta é porque esse homem, depois de 40 e tantos anos de casado, me traiu com a internet. Coitada, ela não sabe acessar nada. Mas quem descobriu foi a filha mais velha. Está decepcionada e disse: meu pai não é mais meu pastor. E já foi para outra igreja. E o lar está desmoronando. E agora quem vai juntar os cacos? O conselheiro pastoral, o pastor da igreja. E você só tem 3 saídas. Quando acontece esse trauma, é você buscar a unidade, ou então desmanchar tudo, a questão do divórcio acaba com tudo, ou então partir para a restauração. E a restauração é dolorosa, porque ela não é instantânea, é um processo. Você cuidar de alguém que foi traído, que está decepcionado, que não esperava, e o pastor tem um longo trabalho pela frente. E o pior é às vezes quando o pastor não tem tempo e quer resolver as coisas em cima da bucha. E nas igrejas nós não temos praticamente, isso envolve muito, não sei aqui, mas eu estou me preocupando com a construção do novo templo, de ter no mínimo 3 gabinetes pastorais só para aconselhamento e aquela santa ouvidoria, pastor, na igreja, ter sempre pastores atendendo, porque a igreja está precisando de conselhos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, essa palavra pode não parecer assim, de acordo com o que você esperava, mas é aquela que o Espírito Santo certamente está dirigindo. Glória a Deus. Quantos creem que nesse silêncio do deserto nós temos um encontro com Deus? Oh, glória a Deus. Muitos já estiveram no deserto, outros estão passando, mas nós sempre estamos, irmãos, passando por lá, ou no deserto, ou no jardim, aquele lugar do frescor, que é o lugar mais belo, embora que no jardim apareça uma serpente. Glória. A gente está no jardim, mas você está, irmão, num momento de louvor, você está num momento de adoração, glória a Deus. Você está num momento de graça, cheio do Espírito Santo do Senhor, revigorado pela experiência do deserto, porque no deserto a gente aprende a arte da meditação, da contemplação. Eu me lembro muito bem, nos meados dos anos 80, lá em Juazeiro do Norte, eu olhava o Senhor, e como é que vai ser? E a Janina dizia assim: olha, vamos orar, só tem água na geladeira. Aí ele orava: Senhor, o que é que tu vais fazer? E de repente alguém ligava e dizia assim: pastor, pelo amor de Deus, onde é que o senhor está? Eu estou em Juazeiro do Norte, está aqui 3 dias que eu não durmo direito. Uma voz me dizendo: envie lá para o meu servo uma porção de dinheiro e mande também gêneros que ele está precisando. Um homem como o senhor não precisa de nada, e eu estou aqui sem saber, isso é de Deus ou não é? Meu irmão, se não fosse de Deus, você não estava me ligando. Mande logo em nome de Jesus. Glória a Deus.
É aquela época que a gente não tem carro. E lembro-me quando nós saímos para o culto, 8 quarteirões a pé, e a sandália ia dentro da sacola de plástico, e a gente ia de chinelo porque quebrava tudo que era de salto. Aí hoje a gente encontra alguns obreiros da nova geração e diz: pastor José, é só vocês que pregam, e nós, vai chegar a sua hora, meu querido. Tenha um pouco de paciência que você vai chegar lá, glória a Deus. O menino vai crescendo e vai se fortalecendo em espírito e fica onde, irmãos? No deserto. Foi assim com João Batista, né, irmão? João Batista estava no deserto, ia crescendo, se fortalecendo no espírito. É no espírito, não é na carne. Porque tem gente que quer se fortalecer na carne, não é no espírito, como é que aparece? E meu irmão só vai aparecer quando estiver fortalecido no espírito. Glória a Deus. Mas estava onde, irmãos? No deserto, se fortalecendo no espírito. Oh, meus amados irmãos, eu louvo muito a Deus por estas experiências. No começo elas são dolorosas, mas depois ele diz como Davi: foi bom ter sido afligido. Teve que passar no deserto, aquele silêncio, aquela solitude tão linda. Mas meus irmãos, no deserto muitas vezes é um medo. E eu hoje eu não sei se já cheguei no 60, meu Deus, aí a gente olha assim, o cabelo não ajuda muito, que parece mais velho, ou diz que é mais novo, não importa. A questão é o coração não envelhecer. É a mente ser a mente de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. É uma verdade, irmão. Mas hoje nós temos que lidar pensando numa geração de pastores que estão chegando ao jubilamento. O que é que nós vamos fazer com ele? O que é que nós fazemos com a geração de anciãos da igreja? A população do Brasil está envelhecendo. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos tratar com essa igreja de idosos no futuro? Hoje muitos obreiros eles já se sentem tanto quanto deslocados, aquele sentimento de abandono, de inutilidade. Teve um supervisor de congregação semana passada que disse: pastor José, meu tempo chegou, não aguento mais. 38 anos ali naquele lugar, pioneirei, etc e tal, a saúde, mas pastor, eu queria me jubilar. Por quê? Porque jubilação é uma morte. Jubilação é ser esquecido, ser preterido. O máximo que eu vou conseguir, pastor, na minha vida será uma bênção apostólica, se um pastor tiver misericórdia de mim. Como eu viverei mais sem aquela congregação, sem a minha prebenda? Os irmãos sabem o que é que isso faz na cabeça de um homem de 70 e poucos anos? Como isso atinge a família? Como isso toca os filhos? Aí eu pergunto, meus irmãos, estamos falando de aconselhamento pastoral. Como tratar essas pessoas? Como recepcioná-los? Como cuidar deles? Não pense, meus irmãos, que isso é fácil. Porque o deserto tem isso. É um sentimento de medo que nos ataca no deserto. Sim. O sentimento muitas vezes de insuficiência. Não se assuste com isso. Você é crente ainda. Você está sentindo esse sentimento, mas o Senhor está contigo. O sentimento de inutilidade, de abandono, aquele medo, e você vai buscar acolhimento em alguém, a aceitação de alguém. As suas relações vão se fragilizando, e de repente você está ali gastando tempo, e muitos obreiros estão assim, irmãos, gastando tempo com atividades estéreis. Eu lembro muito bem que no auge do deserto ali no Cariri, no Ceará, o Senhor sempre dizia assim: aproveite para ler, aproveite o seu tempo para ler, se esmere no estudo da palavra. Oh, meus irmãos, foi o tempo que eu mais li, foi o tempo que eu mais busquei. Eu lembro todos os sermões de Wesley, toda a obra de Agostinho, toda a obra de Aydo Wilson Tozer. E aí nós saímos estudando, e o tempo, nós reservávamos aquele tempo. Tive um encontro com o hábito devocional. Aquilo foi tão maravilhoso, tão marcante para a minha vida ainda hoje. Aí hoje chegou o momento em que o Espírito Santo disse assim: chegou o tempo de ler de novo. Eu pensei, não vou falar, tem que ler de novo, tem que buscar mais, glória a Deus, tem que entender mais todos esses processos que estão acontecendo na vida da igreja. A nova geração está chegando. O Senhor tem falado no meu coração dizendo assim:
encaminhe a nova geração de obreiros. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lidar com obreiros jovens, homens habilitados, estudiosos da palavra, e que precisam de ensino, que precisam de oportunidade. Precisamos oportunizar para eles áreas do ministério, mas temos que reconhecer neles uma experiência com Deus, um chamado e tantas outras coisas. Mas, meus irmãos, muitos obreiros assim estão em meio à solidão. A solidão é a angústia da alma, é uma ferida muitas vezes incurável, porque a pessoa se sente só. Eu creio que o Senhor está nos chamando num momento como esse a refletirmos sobre isso, a questão do aconselhamento pastoral, que o tempo no deserto ele nos quebranta, ele nos molda. Sim ou não, meus irmãos? Nos molda, nos molda. Tempos de oração, dias e dias de jejum, jejum total. Chegamos momentos, irmão, na história da igreja, que temos que lidar com coisas que nós não sabemos e nem podemos lidar com elas. Só o Espírito Santo para nos auxiliar e nos ajudar. E aí nós temos que orar. Aí temos que ir para a montanha. E na montanha tem preparação, porque para você subir você tem que se preparar. No topo você tem a oração, a magnificência e glória de Deus, a presença do Senhor, a revelação do sobrenatural de Deus. Quando você desce, está no vale, lá você encontra uma situação completamente diferente, mas tem a encarnação. Você vê cheio da graça, você vê cheio da glória, cheio da presença do Senhor, para lidar com os endemoniados, para lutar com os feridos, com os atribulados desta vida. Mas, meus amados irmãos, as nossas atividades pastorais, comunitárias, têm tomado muito nosso tempo devocional. Porque enquanto silêncio, estar no silêncio, a sós com Deus, é um grande desafio. Muitas vezes no deserto, solitude é diferente. É aquele momento em que você dá espaço para Deus conversar com você, para você conversar com Ele. É o momento da restauração. É por isso que o pastor Elenar estava dizendo, como é que a gente aguentava aquilo tudo? Como é que a gente suportava todo aquele processo? A graça de Deus. Hoje a gente olha assim para trás algumas coisas do ministério, diz, Senhor, como foi que nós passamos por lá? A graça de Deus. Passamos cheio de alegria, cheio de entusiasmo do Espírito Santo. E eu contava no exemplo anterior, falando sobre o obreiro que chegou e disse, pastor, por que só vocês pregam? Por que só vocês estão tendo oportunidade? E nós, os obreiros mais novos, pastor, olha ali, e o campo tal, e assim assado. E ele falou tantas coisas depois que ele terminou. Aí o meu pastor Pedro Cavalcante, que é um dos decanos ali da igreja, do alto dos seus quase 90 anos, ouviu a conversa e disse assim para eles, meu filho, sabe qual é o seu problema e de muitos outros? É porque vocês querem começar por onde nós estamos terminando. Vai dar glória a Deus, não dá não. O pastor olhou assim para ele, quase 90, disse assim, você quer começar por onde nós estamos terminando? Aí, pastor, como é que eu vou comprar a Hilux? Tenha paciência, que eu passei a vida quase toda. Hoje tem até o ministério da Hilux também. Não é nada disso não, Deus vai te abençoar. Mas primeiro vai aguentando aí de pé, vai aguentando de bicicleta, vai aguentando no carrinho. Eu aguentei 7 anos no Chevette Red marrom. E todo eu passava, o povo mandava. Esse pastor uma igreja desse porte, com esse carro, por exemplo. Dos irmãos que falavam, mas não tinha um para me dar outro. Eu não vou nele ver. E era tão abençoado, irmão, que não dava um breque de jeito. E quando eu fui vender, o Espírito Santo disse assim, peça o triplo do preço. Eu disse, mas não vai vender, o preço do mercado isso é tanto. Peça o triplo. O primeiro comprador que apareceu, quanto é? Isso é tanto, esse é meu carro. O carro abençoado, glória a Deus. Meus irmãos, eu preciso, não é começar a mensagem, mas preciso ir adiante do tema que nós estamos tratando. E esse é o tema, aconselhamento. Não esqueça. Hoje nós ouvimos o pastor José Gonçalves falando aqui da questão da montanha, carisma. Os
dons. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Para subir o monte não é todo mundo. Imagine quem está fora de forma de subir o monte. Subir o monte precisa de preparação. Tem que preparar. E lá no topo você vai ter um encontro com o Senhor. A descida é também desafiadora, mas temos que estar lá no monte. Temos que estar no jardim. Num desses 3 lugares você vai encontrar revigoramento, encorajamento, graça para a jornada, para o exercício do santo ministério. Meus irmãos, mais eu falava de 2 exemplos da questão do aconselhamento pastoral, que já estou por meu tempo. Hoje essa é a primeira mensagem, e na segunda mensagem nós iremos tratar da parte prática, que eu vou já anunciar para os irmãos, aí vocês certamente já devem dar uns apontamentos, vai ficar mais fácil. Você está diante de uma pessoa para aconselhar, e a pessoa conta o seu conflito, o seu dilema, e você olha para a pessoa e diz assim: ó, sabe qual é o seu problema? Você está em pecado. Você está em pecado e vai ter que mudar essa atitude. Mude essa atitude, você pecou contra o Senhor. Essa é uma atitude, quem sabe, de algum. É só um exemplo de algum conselheiro. E ele está dizendo: não é assim. Ou você faz isso, ou você vai pagar um preço muito caro. Porque as pessoas têm simplesmente esse negócio: olha, irmão, você vai pagar o preço. Tem até umas profetadas por aí: você vai pagar o preço. Eis que eu vou quebrar a perna do teu filho e matar 2 gatos teus. Já vi um profeta numa congregação com essa loucura. Aí o irmão começou a chorar e a irmã, a esposa, se tremer. Aí eu acudi. O pastor estava naquela congregação pequenininha do interior. Eu acudi e disse: meu irmão, tranquilize o seu coração, porque essa mensagem não foi do coração de Deus, mas da cabeça do profeta. O profeta ficou encabulado: pastor, não estou me sentindo bem, você vai para casa, vai se converter, você nem vai matar os 2 gatos, que o irmão só tinha 2, e ele queria quebrar a perna do filho do irmão, porque que ajudava ele com o profeta infeliz, vai matar, vai pagar o preço. Você já ouviu essa história, não já, irmão? Ou então o aconselhamento pastoral chega: olha, irmão, não, o seu problema é porque no passado aconteceram algumas coisas, não se preocupe, a culpa não é sua, foram as circunstâncias, outras pessoas. O que você tem no primeiro exemplo, a questão de pagar o preço, é certo, para o pecado, mudar tudo, é aquele legalismo frio que supervaloriza a culpa e anula a graça de Deus. Meus irmãos, eu compreendi essa questão. Não é você tolerar o pecado, aceitar o pecado, deixar o pecado, as coisas. Não, nós estamos falando de tolerância para ouvir as pessoas. O aconselhamento cristão, ele tem que entender essa questão da tolerância. Nós precisamos ser mais tolerantes. Paulo ensina isso, aquelas virtudes que promove um relacionamento interpessoal. Que virtudes, pastor? Suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, sede longânimos uns para com os outros. Irmãos, isso está na Bíblia. São ordenanças que promovem relacionamentos genuínos. E eu compreendi também que quando nós somos mais tolerantes com as pessoas, não com o pecado das pessoas, mas em ouvi-las e recepcionar: isso não presta para nada, nunca vai prestar. Esse homem é assim, olha, irmão, tenha cuidado, porque essa é uma pessoa perigosíssima. Eu conheço essa história, meu irmão, mas não foi assim que o Cristo ensinou. O Cristo ensinou que é para a gente orar por quem persegue, ensinou que é para a gente perdoar quem nos odeia. Ensinou ou não ensinou, irmão? Agora, se esses princípios estão sendo colocados em prática, é outra realidade. Mas eu aprendi, irmãos, que a questão da tolerância, ela é importante, porque quando eu sou mais tolerante em ouvir essas pessoas, em acolher essas pessoas, trabalhar a restauração dessas pessoas,
Quem é mais tolerante tem muito mais amigos do que inimigos. Ou nós não podemos valorizar, supervalorizar a culpa e anular a graça de Deus. No segundo exemplo, não é uma coisa da circunstância, foi alguma coisa do passado, que não foi tratado. Aí nós temos uma espécie aí de determinismo psicanalítico que nega a culpa real do ser humano diante de Deus e destrói o Evangelho de Jesus. Infelizmente, meus irmãos, tem sido assim com muitos pastores e líderes. É assim que muitos têm encarado o aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral trata de ajuda ou de ajudar os cristãos a se relacionar adequadamente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Os irmãos podem repetir comigo? Trata. Isso aí de forma pentecostal. Diga assim: o aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão nos ensina a nos relacionar, a interagir adequadamente com Deus, consigo mesmo, com o nosso próximo. Essa é a realidade. Nosso primeiro ponto, que depois você vai acompanhar, muita coisa está escrita para o seu deleite, também para auxiliá-lo em futuras pregações ou pesquisas. A importância da psicologia no aconselhamento cristão. Quero colocar isso aqui já nos momentos que estiver perto de terminar, os irmãos me avisam. A palavra psicologia, eu vou passar rapidamente sobre isso, apenas uma leitura, porque está tudo disponível para você. E até meio-dia. Se tiver certo, glória a Deus. Toda igreja tem um relógio, por que é, irmão? Aqui também tem. Mas eu conheço algumas igrejas que tem dois. Tem dois também. Mas tem um problema, porque todos os dois estão na mesma horário. Eu conheço que tem dois, um atrasado e outro adiantado. Irmão, como o negócio está bom, nós estamos naquele relógio. Me disse o pastor. Aí apontou que estava atrasado. Disse: meu Deus, tem tudo, né? A importância da psicologia no aconselhamento cristão. Nesses 10 minutos vamos ampliar essa parte mais de fundamento daquilo que nós nos propomos. A palavra psicologia vem do grego psique, que significa inspiração, alma e vida. E o sufixo logia deriva-se por sua vez logos com significado de estudo, tratado. Assim, a palavra psicologia etimologicamente significa o estudo da alma. É claro que isso já foi muito mais acentuado, agora menos. A rivalidade entre a psicologia e o cristianismo é até certo ponto nova. Eu gostaria de citar para reflexão duas posições, uma a favor e outra contra, de dois reconhecidos conselheiros cristãos, que eu recomendo essa literatura para os meus irmãos. Lembro-me quando ensinava essa matéria, meu Deus, 10 ou mais anos no seminário. Mas é importantíssimo você acompanhar esse assunto. Então, dois conhecidos conselheiros cristãos a favor, primeiro a favor, Dr. J. Adams, que eu cito aqui em seu livro acerca do conselheiro cristão, seus comentários, 1 Timóteo e 2 Timóteo, diz o seguinte: todo conselheiro pretende mudar de alguma forma. Claro, a pessoa está com um conflito, um problema, você tem. É deste modo que Deus diz que os conselheiros cristãos devem fazer isso. Eles devem usar as Escrituras da maneira indicada. Se o seu ministério de transformar as pessoas for bíblico, isso é tudo que é necessário. Isso, o dia. A igreja não teve que ficar sentada por mais de 1900 anos, esperando por Freud e outros para ensinarem os cristãos e transformar as pessoas. Deus tem estado fazendo isso desde a queda. Quando compreendida e usada da maneira certa, a Bíblia irá tornar você adequado como um homem de Deus. Diga, vai nessa posição. A segunda posição, e aqui eu falo ainda que antes do surgimento da psicologia, coloco isso para os irmãos também, os conselheiros cristãos criam que a palavra de Deus
ela não somente era infalível, como também suficiente para tratar, para resolver todos os distúrbios do relacionamento humano. E a palavra diz isso muito claramente no texto que eu li, né, que a palavra de Deus está apta, né, para redarguir, para instruir, para repreender, para corrigir justiça. E também o célebre texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Como é que diz, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra a divisão da alma e do espírito, é apto para discernir os inteiros, as intenções do coração. Ela vai até a divisão. Irmãos, interessante que é uma espada que penetra até a divisão da alma. Irmãos, uma espada para penetrar até essa divisão, e não quebra não é como uma açougueiro que tem que quebrar, vai lá na medula, glória a Deus. Ela penetra simplesmente porque é a espada do Senhor. Mas contra essa opinião de que a palavra de Deus é suficiente, etc., e nós cremos disso também, o Dr. Gary R. Collins, ele tem a seguinte opinião, que não destrói a anterior, mas amplia um pouco mais. E ele fala isso também no seu livro sobre aconselhamento cristão. Aceitemos o fato de que a psicologia pode prestar grande ajuda ao conselheiro cristão. A questão agora é: como vamos atravessar o emaranhado de técnicas, teorias e termos técnicos para encontrar as noções que são realmente úteis? Para isso precisamos encontrar um guia, uma pessoa ou pessoas que seja seguidora fiel de Jesus Cristo, que conheça bem a literatura sobre psicologia e aconselhamento, que tenha experiência em aconselhamento e em métodos de pesquisa para poder determinar a validade científica das conclusões dos psicólogos, e que além disso seja conselheira eficiente. É de importância crucial que esses orientadores creiam com firmeza na inspiração e autoridade da Bíblia, tanto como padrão segundo o qual devemos testar todo o conhecimento da psicologia, porque todo o conhecimento da psicologia tem que ser testado pelo padrão, pelo poder da palavra, quanto como a palavra de Deus, com a qual todo conselho válido deve concordar. São duas posições que eu coloco para os irmãos, depois vocês vão ver nas suas anotações. Avaliando, irmãos, esse contraste aí entre essas duas opiniões, resta-nos agora fazer o quê? Encontrar um ponto de equilíbrio entre ambas, em vez de optar pelos extremos. Uma não vai anular a outra. E nisso leva vantagem os conselheiros que se esmeram no ensino, no estudo, que buscam este conhecimento. Tanto na medicina, por exemplo, como em outras áreas da assistência, do ensino, por exemplo, onde o foco principal são as pessoas, você vai precisar desse conhecimento. Não vai ser somente o estudo acadêmico. É muito simples você chegar para o irmão e dizer assim: irmão, olha, você precisa de uma terapia, eu vou lhe recomendar aqui o psicólogo tal, a terapeuta tal, o terapeuta ciclano de tal. Eu creio que é importante em algum momento uma terapia para determinados distúrbios ou problemas de ordem emocional que alguém está vivendo ou vivenciando, ou alguns traumas que já está convivendo há muito tempo, e essa pessoa precisa de ajuda e de uma atenção. E hoje louvemos ao Senhor, porque dentre o nosso corpo de membros da igreja do Senhor, nós temos inúmeros servos e servas do Senhor, que tem essa habilitação, não somente da palavra de Deus, como também a técnica, como psicólogos, como terapeutas. E essas pessoas têm sido de grande valia, de grande ajuda. Sim ou não, meus irmãos? Tem sido de grande ajuda. Mas, meus irmãos, nós cremos que o que Deus revelou na sua palavra, glória a Deus, a palavra de Deus escrita, é muito maravilhoso. Deus permitiu, é claro, que o homem e a mulher descobrissem esses métodos, essas experiências, método da investigação científica, alguns instrumentos que vão ajudar muito. E nós não podemos, irmãos, sonegar, eu diria, ou segregar a psicologia, considerando
considerando a única área que não tem nada a acrescentar ao trabalho do conselheiro cristão. Pelo contrário, tem muito a acrescentar, mas o conselheiro precisa estar habilitado nessa área. Contudo, irmãos, nós louvamos muito a Deus pela instrução e a graça do Espírito Santo, que chega um momento em que você olha assim e diz: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu quero terminar contando um episódio desse, que o conselheiro não sabe o que vai fazer, sabe? E dizer para vocês, se você não perder a próxima mensagem, nós vamos falar sobre a responsabilidade necessária do conselheiro pastoral. Nós vamos falar sobre o papel dos pastores e líderes como conselheiro, que é um assunto importantíssimo, a questão de visitar, versus aconselhar, presentação, cautela, desrespeito, uma série de princípios. E a última parte, que é a parte prática, que eu acho que talvez dê tempo para falar amanhã, glória a Deus, será o nosso quarto ponto, onde nós vamos tratar sobre os cuidados que pastores e líderes devem ter na dinâmica do aconselhamento pastoral. Existe uma dinâmica ou não existe, irmão, do aconselhamento? Existe. Cuidado com a atração sexual entre o conselheiro e o aconselhando. Nós vamos falar ainda de cuidados, ainda uma série de coisas, só nesse ponto. Depois, cuidado para não manipular, nem se intrometer na vida do aconselhante. O conselheiro tem compromisso de manter sigilo das informações reveladas em confidência e confiança. O conselheiro deve ter o cuidado de não fornecer nenhuma orientação médica ou legal, nem oferecer quaisquer serviços ao aconselhante sem que esteja habilitado para isso. O conselheiro deve saber lidar com o estresse do seu ofício. Meus irmãos, são assuntos práticos, vividos na experiência pastoral, mesmo porque esse é um texto autoral.